A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui nesse momento para nós darmos início a mais um estudo bíblico. Hoje eu quero tratar de um tema com os irmãos que nesse momento a gente precisa de entendimento, irmãos, diante da circunstância que nós estamos enfrentando, nessa pandemia, muitos questionamentos. E eu queria tratar com os irmãos o tema que o Senhor colocou no meu coração. Deus criou o mal. Deus criaria o mal. Nesse momento que nós estamos atravessando essa pandemia, essa situação difícil na economia nacional, do mundo, Deus criou o mal, é Deus quem criou esse mal. Então muitas pessoas estão questionando, muitas pessoas estão perguntando, né? Aonde está Deus nesse momento? E com isso, o inimigo das nossas almas ganha território, mas hoje o Senhor quer nos ensinar a respeito deste tema. Eu gostaria de tratar com os irmãos aqui, a princípio, no livro de Jó, capítulo 33, versículo 14. Eu queria estar lendo com os irmãos Jó, capítulo 33, versículo 14. Porquanto Deus fala de uma maneira e de outra maneira, ainda que o homem não perceba. Em sonho, em visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens na cama. Então o Altíssimo abre os ouvidos dos homens e lhes cela a instrução, para que os mortais se apartem dos seus maus propósitos e para anular a soberba do homem, para que ele possa guardar a sua alma da cova e evitar que a sua vida pereça pela espada. Também é castigado com dores na sua cama, e todos os seus ossos se tornam rígidos, de modo que sua vida aborrece o pão e a sua alma o manjar mais delicado. Nesse texto, Jó está tratando e Jó está nos revelando a palavra do Senhor que Deus fala através do sonho e das enfermidades. Então, Deus, ele permite situações adversas, como nós estamos enfrentando, porque Deus quer falar com a humanidade. Deus quer chamar a humanidade. Deus quer trazer a humanidade a Ele. Enquanto o homem está preocupado com tantos afazeres, Deus, ele está preocupado com o homem. Deus está preocupado em salvar a humanidade. Deus quer salvar a humanidade. Deus deseja que o homem seja salvo, que todos venham ao conhecimento da verdade. Então Deus permite situações adversas, até mesmo enfermidades, para trazer o homem até Ele. Quando eu entro com esse tema, Deus criou o mal, lá em Isaías capítulo 45, no versículo de número 7, está escrito assim. Isaías capítulo 45, versículo de número 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor Jeová que faço todas essas coisas. Então aqui em Isaías capítulo 45, versículo 7, o profeta está dizendo que Deus cria o mal. Quantas pessoas que leem aqui esse versículo e acabam fazendo uma interpretação precipitada, quando não há um entendimento desse versículo, e muitas pessoas, por não fazer uma exegese do texto, ou até mesmo uma hermenêutica, e acabam tomando decisões, chegam ao entendimento errado da questão. Também vamos para o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 13,
Nós acabamos de ler Isaías 45:7. Vamos ler Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Tu és demasiadamente puro de olhos para contemplar o mal. Bom, Isaías 45:7 está dizendo que Deus, ele é criador do mal. Mas aqui em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, está escrito: tu és demasiadamente puro de olhos para contemplar o mal. Se nós também formos ler lá no Novo Testamento, na Epístola Geral de Tiago, capítulo 1, versículo 14, o 13, me desculpem, que ninguém diga ao ser tentado, sou tentado por Deus, porque ele mesmo é isento do mal, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele não tenta a ninguém. Então aqui está dizendo que Deus, dele não pode vir o mal. Deus, ele não vai fazer o bem. Deus é o bem. Deus é amor. Mas Deus é justo. A base do trono de Deus é justiça e é juízo. Então, como o tema nos sugere hoje que Deus criou o mal, sim, nós vamos entender qual foi o mal que Deus criou, porque Isaías está dizendo que Deus criou o mal. Mas que tipo de mal é esse? E nós precisamos ter uma compreensão. Deus criou o mal no sentido de estado, no sentido de pessoa e anjo, e no sentido do lugar do mal. Ou seja, Deus criou o mal no sentido de juízo. E para isso a gente precisa entender que quem está envolvido nesse processo onde Deus ele vai trabalhar no homem. Então o mal foi criado no sentido de juízo, para que o homem possa vir se arrepender. Para isso nós precisamos entender que nós temos aqui a pessoa e os anjos. Os anjos seriam os anjos caídos, quando teve a rebelião de Lúcifer lá no céu, a batalha que houve de Lúcifer contra Deus. E também o homem, né? Devido ao pecado, o homem está distante de Deus. E existe o estado do mal, né? O estado do mal. Então, o homem, no caso o anjo, o homem e os anjos, e também o estado e o lugar do mal. Uma vez que o homem e os anjos, eles escolhem estar no estado do mal, eles vão receber o juízo para ir para o lugar do mal, devido à sua escolha. Então, esse estado é o estado da escolha, aonde ele escolhe o mal ou o bem. O homem e os anjos, no caso da terça parte, 1/3 da parte dos anjos que acompanharam Lúcifer, que hoje é Satanás, eles estão sentenciados ao mal, porque eles escolheram o mal, né? Lúcifer houve pecado em sua alma, como está dizendo lá em Ezequiel capítulo 28, em Isaías capítulo 14, que houve o mal, achou-se iniquidade nele, e por isso ele caiu abaixo, maldição, foi expulso, com 1/3 da parte dos anjos. Hoje são anjos caídos, que nós conhecemos por demônios. Eles fizeram a escolha deles. Também o homem, ele também acabou escolhendo comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que era para que eles escolhessem comer da árvore da vida. E uma vez que o homem escolhe o mal, ele vai ser sentenciado ao lugar do mal. Então Deus criou o mal como o lugar, um estado, para que ele possa então ir para o lugar do mal, como juízo. Isso está em Deuteronômio,
livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 15, vai nos falar da escolha. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, está escrito assim: Vês que hoje pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Então aqui vai depender da escolha do ser humano, que vai definir para onde ele vai ser enviado. Como eu disse, no caso, o homem e os anjos estão propícios a fazer as suas escolhas. Hoje os anjos não mais, porque os anjos já foram eleitos, então hoje os anjos já não mais caem, porque eles já foram eleitos por Deus e já fizeram as suas escolhas. Então hoje o homem está sujeito ainda em vida, somente em vida ele tem condições de fazer a sua escolha pela salvação que é Jesus Cristo. Com isso, ele assume o estado do bem ou o estado do mal. Se ele assumir o estado do mal, ele se torna uma pessoa maligna, porque ele escolheu viver na maldade. O homem escolheu viver na maldade. Então, ele é uma pessoa maligna. Se ele escolher viver no estado do bem, ele é uma pessoa benigna. Sendo uma pessoa benigna, ele vai para o lugar do bem. Se ele escolheu viver no estado do mal, ele é uma pessoa maligna e ele vai para o lugar do mal. Então, o estado e o lugar que foi criado por Deus é para que o juízo de Deus e a punição de Deus aconteça, né? Então, nesse sentido, Deus ele criou o mal como juízo, como sentença, como punição devido à escolha, tanto as dos anjos como as dos homens. Deus criou o mal como instrumento de juízo, pela sua presciência. A palavra mal no Antigo Testamento, no hebraico, tem dois sentidos. A palavra mal no Antigo Testamento, no hebraico, tem dois sentidos. O mal no sentido moral. Nesse sentido, podemos descrevê-lo como pecado e iniquidade. Então, o mal, no sentido moral, nós podemos descrevê-lo nesse sentido de pecado e iniquidade, como está em Miqueias, capítulo 2, versículo 1, Jeremias, capítulo 7, versículo 24, Salmo de número 8, 3, Salmo de número 34, verso 12. No sentido moral, o mal, este está totalmente descartado. Jamais Deus criaria o mal no sentido moral, como pecado e como iniquidade, porque Deus não criou o pecado. Deus é amor. Deus, ele cria o mal como instrumento de juízo, de punição. Então, esse foi o primeiro, que foi a criação do mal no sentido moral. Mas a palavra mal no Antigo Testamento tem um outro sentido. O mal no sentido de calamidade, o mal no sentido de castigo, o mal no sentido de juízo divino. Punição normalmente corresponde ao pecado precedente, como está em Amós capítulo 3, versículo 6, na parte B. Quando escolhemos ou decidimos pecar, quando escolhemos ou decidimos pecar, está dizendo o texto, assim ele, segundo a sua reta justiça, Deus aplica do juízo ou castigo que por nós muitas vezes é interpretado como sendo mal. Ou seja, uma vez que eu decidi pecar, uma vez que eu decido viver no mal, uma vez que eu escolho ser maligno, a viver num mundo desenfreado, na concupiscência da carne, no desejo dos olhos, na soberba da vida, e eu me esquecer de Deus, eu vou sofrer o quê? Eu vou sofrer o juízo, eu vou sofrer a sentença
porque eu escolhi viver uma vida de pecado. Então, nesse momento, a justiça de Deus, ela vai ser aplicada. Então, nesse sentido, Deus criou o mal como punição para o homem. Nós temos que entender que toda vez que o povo pecava, toda vez que Israel pecava, toda vez que Israel transgredia, como nós também transgredimos, nós estamos sujeitos a viver essa punição, né? Devido às nossas más escolhas. E toda vez que o povo pecava, Deus aplicava a disciplina, não visando o seu mal. Deus não quer o nosso mal. Deus quer o nosso bem. Deus quer o nosso bem. Ou Deus, ele não quer a destruição, né? Mas sempre com o fim de restabelecer as nossas vidas. Então, a punição veio para Israel, e a punição ela vem, mas com o objetivo para que nós nos voltemos a Ele e que nós possamos viver o melhor de Deus. Deus jamais criaria o mal no sentido de moral, né? No sentido de pecado ou iniquidade. Nós precisamos frisar isso aqui. Deus jamais criaria o mal no sentido moral, pecado ou iniquidade. Isso não partiria de Deus. Jamais isso partiria de Deus. Mas Deus criou o mal como sentença, como castigo, como punição para as escolhas erradas do homem, para que o homem possa se voltar a ele ainda em vida. Então, o mal, como punição, é para nos levar diante de Deus. Então, isso nós precisamos guardar e entender isso aí. Porque a punição, a disciplina é para nos corrigir, é para chamar a nossa atenção para esse Deus, porque de todas as formas nós vamos voltar a Ele. O apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Romanos, ele diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.